Pessoal, bom dia. Iniciamos aqui, então, uma reunião específica sobre o PGC e o PCA em relação ao ano 2023 e 2024. Essa reunião, pessoal, é principalmente para a reitoria, Três Corações e Carmos, mas também eu convido a as outras unidades, Inconfidentes, Machado, Muzambim, Poços, Pouso Alegre e Passos, também para verificar que teve algumas mudanças, principalmente no sistema PGC, entendeu? Relacionado ao que a gente já estava fazendo. O que é o PGC? O PGC é o plano de contratações anuais que a gente obrigatoriamente deve realizar para fazer a contratação, para fazer todo o planejamento da contratação do do ano subsequente. Então, quando a gente vai fazer um PGC, um plano anual de contratações, sempre a gente inicia no ano anterior para a realização no ano seguinte. Então, o PGC do ano de 2023, em tese, em regra, deveria ter sido feito o ano passado. E esse ano a gente vai fazer para 2024. Logicamente, tem várias situações que ocorrem que a gente não estão previstas na nossa... não tudo tem como prever. E, principalmente, a gente não... É possível fazer adequação do PGC no respectivo ano que a gente de exercício. O PGC tem alguns prazos, pessoal. Vou só abrir a apresentação que a gente fez no ano anterior. Só para mostrar para vocês aqui. Então, primeiramente, ele é regido pela lei de licitações, pela nova lei de licitações, que ela vai ter vigência agora a partir do 1º de janeiro. O decreto é o decreto 10.947/2022, e tem as portarias também de governança. Então, eu já vou explicar depois também um pouco. Aqui, sobre os demandantes, eu acho que praticamente todos já estão inseridos no PGC, principalmente aqueles que são os requisitantes, são o setor de compra e são autoridade competente. Deixar importante aqui para o pessoal, principalmente Três Corações e Carmo de Minas. Uma pessoa de vocês solicitar também como setor de contratações. Vocês definirem aí, entendeu? A portaria do PGC está vencendo, eu vou solicitar outra para a reitoria Carmo Três Corações, e dentro dessa portaria tem uma pessoa também como unidade de compras. Para quê? Para vocês também verem as demandas de contratações. Os outros perfis aqui que eu deixei até na apresentação anterior são ao acesso a PGC e ao ETP. Tem até um link aqui, eu vou deixar disponibilizado para vocês também essa apresentação de como já está. E para o ETP, pessoal, de termo de referência, que não está termo de referência, vocês têm que também ter o perfil fase 1, fase interna 1. Então, importantíssimo isso, verificar para o ETP, TR digital, o perfil fase 1, ok? Então, como que é o PGC? PGC é sempre no primeiro dia do ano, ele começou dia 1º de janeiro, para a realização das demandas, e vai até o dia 1º de abril para fazer as demandas do ano posterior. Esse ano, eu pedi para todas as unidades não fizesse PGC nessa época. Então, reitoria Carmo Três Corações, a gente pediu para, no caso, para fazer o PGC na segunda data. Qual que é a segunda data agora? A segunda data na verdade, agora de 15 de setembro a 15 de novembro. Por que foi solicitado isso? Principalmente em virtude das mudanças do sistema. Então, o sistema está em constante modificação, e a gente analisou agora, principalmente no novo sistema, que não é o ETP, o termo de diferença digital e o mapa de risco, a necessidade de vinculação da demanda da contratação nesses documentos. E a demanda da contratação ela tem que estar um pouco de acordo com o PGC. A gente não pode fazer mais o PGC para 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, e depois solicitar apenas, por exemplo, 1 milhão
somente de licitação. Lembrando que o PGC não é aquilo que vai ser contratado efetivamente, mas é aquilo que vai ser licitado em todas as unidades. O que é licitado? A gente vai fazer a demanda, vai fazer a requisição no ETP, o mapa de risco, a requisição do CSEC e o termo de referência, e vai ter um edital de licitação e aquela demanda vai ser licitada. Pode ser contratada? Pode. Ou, como pode também ser gerada uma ata de registro de preço para a gente realizar futuras contratações, ok? Lembrando que a nova lei agora, ela vai permitir que as atas de registro de preço sejam até por 2 anos, entendeu? Então, a gente tem que ter um PGC um pouco mais adequado à nossa realidade. E qual que é a outra situação da gente fazer o PGC sem nenhum planejamento? A gente tem que fazer um mapa de gestão de risco do PGC. Então, a gestão de risco do PGC é para a gente fazer em julho, setembro, e depois em novembro, do que a gente fez as demandas e do que a gente realizou as demandas. No próprio sistema, ele está sendo preparado para isso. Eu vou explicar para vocês, vou abrir o sistema depois ali, principalmente em virtude disso. Então, a primeira data, conforme eu tinha avisado para vocês, a gente tentou não fazer no primeiro prazo do PGC, a fim do sistema se adaptar. O sistema está se adaptando, entendeu? A gente está tendo até algum, não falo atraso, assim, talvez divergência nas qual que é a forma da gente realizar, mas a gente está executando, sim, o nosso orçamento, porém um pouco mais moroso do que a gente fazia um pouco antes, entendeu? Antes a gente já colocava diretamente o CISREC e já fazia. Hoje não, hoje além de ter o CISREC, a gente tem que verificar se possui o PGC, se possui a demanda de contratação gerada pela unidade competente do PCA, e se possui também o ETP, que é um instrumento praticamente obrigatório em quase todas as contratações, a não ser algumas exceções já disponibilizadas na instrução normativa do ETP. O termo de referência praticamente vai ser obrigatório para quase todas as contratações, inclusive dispensa e inexigibilidade, com exceção também algumas também na instrução normativa do termo de referência. Então, esses documentos já estão sendo realizados no Comprasnet, eles não estão perfeitos ainda, então a gente ainda vai melhorar muito. Alguns documentos talvez possa não estar no Comprasnet, mas tem que ter uma possível justificativa, ok? Então, o primeiro prazo a gente não seguiu, e o segundo prazo a gente vai seguir, entendeu? Então, lembrando, reitoria, Carmo, Três Corações, iniciar suas demandas a partir de agora, de 15 de novembro, e aos demais campos que não fizerem também, que foi a sugestão também que avaliasse e deixasse para o segundo prazo, para a gente não ter, talvez, um atropelo inicial, principalmente em virtude do novo sistema. O PGC também ele está sendo publicado no PNCP, o pessoal também consulta no PNCP, e eu, da reitoria aqui, eu tenho uma planilha que eu baixo diretamente lá do sistema, que pode ser acompanhado também, mas ela demora um pouquinho, uns 15 dias para atualizar da sua contratação, principalmente as demandas que forem solicitadas para adequação no ano vigente, ela demora um pouco para entrar no sistema. Então, durante todo o ano, a gente pode fazer revisão, entendeu? Então, pode alterar os DFDs, as contratações e fazer todas as alterações, inclusões, exclusões de acordo com a necessidade. Relatório de risco, já informei. Relatório de risco, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Então, é sempre julho, setembro e novembro. Aqui, como é a anterior, vai estar disponível para vocês também. É como que faz o DFD, o que é o novo PGC. Se tiver dúvida, consulte esses manuais. Também estou à disposição. Isso aqui tem as reuniões gravadas também, as antigas, que vocês podem verificar também. Aqui, acho que eu já falei para todos vocês aí, eu acho que o PGC, depois, se vocês quiserem ler o material também. Então, inicialmente, se insere o DFD,
O DFD vai ser uma demanda, normalmente, do setor, do órgão ou da unidade, relativa àquele objeto que vai ser contratado, seja num ano posterior, que em regra seria, ou seja, uma adequação para aquela necessidade especial, como um TED, como um orçamento extra, ou como uma falta, talvez, de planejamento, que a gente talvez não demandou na hora, ou uma modificação, entendeu? A gente não pode prever tudo também, ok? Então, feito o DFD, o segundo passo é a equipe de compras. A equipe de compras ela vai consolidar as demandas, lembrando que o quê? Vocês não vão fazer uma demanda para cada item, vocês vão fazer uma demanda para cada necessidade de contratação que vocês precisam. Então, se vocês precisam de material de expediente, vocês não vão fazer um DFD para papel, outro DFD para caneta, outro DFD para borracha. Logicamente, hoje a gente não compra em virtude do certificado virtual, mas se precisar fazer, a gente não vai fazer um DFD. Então, a gente vai fazer um DFD, colocar o indicativo de material de expediente e colocar todos os itens, ou de forma geral, por classe, que eu até indico para vocês colocar por classe, o material de expediente e o valor disponibilizado. Então, vocês precisam de R$ 10.000, de material de expediente, vocês vão colocar R$ 10.000. O detalhamento vocês vão fazer posteriormente, somente no próximo ano, se for o caso, ou quando for feita a requisição no SISREC. Então, aí vocês vão colocar que vocês precisam de caneta, lápis, borracha, ou outro material que vocês precisam. A mesma coisa é para serviço, entendeu? E outras situações que a gente vai contratar, seja obra, serviço de engenharia e demais contratações. Aqui, eu coloquei aqui da segunda. Pessoal, eu vou direto lá no sistema, só para mostrar para vocês aqui, primeiramente aqui, uma, uma possibilidade. Eu não sei avaliar o PGC. O que eu faço aqui? Vou deixar até como link de vocês aqui, depois eu respondo o pessoal aí das unidades, ok? Isso aqui é uma orientação lá, próprio no gov.br, sobre procedimentos para estimar o valor preliminar, entendeu? Isso aqui até de 2022 a gente não utiliza isso aqui, mas se quiser utilizar dessa forma, entendeu? Vocês quiserem dividir por item, qual que é o valor preliminar? Então, o valor preliminar é o histórico dos itens, então não é o valor que vai estar na demanda necessariamente, lá no SISREC, e sim o valor que foi estimado. Então, se vocês precisam de material expediente, se colocar por classe, é até melhor. Vocês colocam o valor de forma integral. Se vocês quiserem já dividir dentro do PDC, vocês colocam um valor razoável necessário para aquele objeto, ok? Eu vou no sistema aqui, então. É regulado pelo decreto 10.947/2022. Então, aqui está todas as orientações. Não é um decreto muito grande, dá para verificar. Aqui no sistema tem, vocês podem verificar por tema, também no gov.br. E aqui eu já abri o sistema aqui. Então, aqui algumas orientações, manuais. Então, vai estar no portal de compras também. Como que faz o PGC, os manuais, as orientações, webinários, os normativos do PGC. Vai estar aqui. Então, PGC. PGC agora, pessoal, sempre é na página inicial do CIASC. Então, você vai ter que entrar no sistema via token ou via senha e entrar lá no CIASC. Então, vai estar aqui para vocês, ou aqui embaixo. Então, desculpa. PGC. E PGC vai ter todas as demandas. Então, o que vocês vai fazer? Aqui eu coloquei um modelo aqui para mim, treinamento de licitações para o próximo ano. Então, eu fiz aqui, vou colocar como editor aqui,
eu fiz aqui o número da demanda é gerado automaticamente. Por que 23 aqui, se eu quero 2024? Essa demanda aqui, ela é gerada sempre quando você inclui no sistema. Então, se você quer uma demanda, está colocando agora para 2024, vai ser 79 2023. O que eu vou colocar depois, vincular tanto no CISREC quanto lá na contratação, na onde for solicitado esse número. Você vai colocar o número 79 2023, mesmo que ela seja executada no ano 2024. Ok? E quando é adequação, normalmente sai 24 porque houve uma inclusão do novo DFD e sai corretamente. Mas isso, prestar atenção nisso. Então, o número do ano é o ano que é inserido a demanda no sistema, e não o ano que vai ser executado, ok? Então, isso aqui está previsto. Para quando que eu quero? Eu quero para julho. Isso aqui, pessoal, importante deixar claro também. Não é a data que eu vou começar a requisição, é a data que eu quero a execução do serviço. Então, eu quero o serviço, no caso aqui, ou material, ou se for a ata de registro de preço para essa data. Por quê? Porque eu coloco dia 1º de julho, o setor de compras e licitações, que vai ser unidade de compras, ele vai saber o que vai ser isso aqui provavelmente vai ser uma inexigibilidade, quanto tempo que ele tem que começar, e vocês têm que começar. Se eu quero para julho, inicidade, então, é no mínimo um mês. Então, eu tenho que começar no mínimo dia 1º de junho. Então, vai ter a data lá que ele vai colocar para vocês iniciar através do calendário. Ah, é uma licitação de registro de preço. Vai ter a data também, no mínimo 3 meses antes. Então, eu teria que começar em abril um registro de preço. Ah, eu preciso de uma licitação sendo compartilhadas entre todos os campos. Então, essa é um pouco mais demorada ainda. A gente tem experiências aí que é ideal iniciar as estações compartilhadas no mínimo 3 meses, até mais, que a gente possa fazer, pelo menos para detalhar todos os itens, verificar. Então, a gente tem que deixar o prazo um pouquinho maior. Logicamente, a gente sabe que estações um pouco igual contratação de uma concorrência de publicidade, a gente inicia ela no mínimo 6 meses antes da necessidade da contratação. E isso varia de acordo, entendeu? De cada contratação. Então, aqui no mínimo um mês antes, que vai ser a necessidade. Aqui, o que é o objeto? A prioridade, então, prioridade e justificando. Aqui, a necessidade para que eu quero. Quais são os materiais e serviços? Aqui, como é um teste, eu coloquei serviço de consultoria. Aqui eu fiz um teste também para computadores, coloquei R$10.000. Esse aqui, por isso que eu falei para você. Coloquei a classe. E os responsáveis. Então, os responsáveis vão estar aqui também, entendeu? Ah, mas eu quero fazer um DFD do ano, ok? Ah, no ano que é feito, pessoal, vocês têm que colocar aqui também em acompanhamento, vocês vão adicionar aqui por que está sendo feito naquela data no outro ano. Então, se essa demanda fosse para 2023, eu teria que ter essa justificativa também, por que eu não fiz a demanda no prazo do decreto 10.947, ok? Feito o PDC, pessoal, vou até enviar aqui, ó, para vocês verem lá, ok? A unidade de compras, ela vai ter a possibilidade aqui de consolidar a demanda. O que é consolidar a demanda? Eu posso juntar vários DFDs e formar uma única contratação. Aqui na reitoria, a gente trabalha com as pró-reitorias, cada um tem seu demandante, e também Carme Três Corações. Eu posso unir essas demandas aqui. Os campi também, sem ser Carme Três Corações, tem os setores diversos, e pode ser que aquela demanda ela possa ser consolidada entre as necessidades e formar uma única contratação. Então, a unidade de compras aqui, ela vai determinar aqui as demandas. Pode ser com a demanda da PROAD e da Ascom, seja objeto semelhante ou talvez até o mesmo objeto.
Pode ser que a única coisa que mude é somente a data. Então, eu vou escolher lá a demanda que for, entendeu? Foi que eu escolhesse duas demandas aqui. Então, serviço de consultoria com esse outro item aqui. A unidade de compras cria uma contratação. Eu não vou criar aqui só para não... Vou criar só do outro, Vou retirar isso aqui só para não ter problema. Ele cria uma contratação. E essa contratação, ele vai verificar lá no DFD que foi demandado a data. Então, qual data que ele quer? Dia 1º de julho. Opa. Então, aqui, eu vou colocar já treinamento. Então, isso aqui vai ser uma contratação única, um DFD vai ser uma contratação, mas poderia ser 2 DFDs, 3 DFDs, uma contratação. Aqui, a demanda e quando vai iniciar. Então, não vai ser dia 1º de julho que vai iniciar. Vai ser, no mínimo, dia 1º de junho. Mas se eu quiser deixar uma coisa mais concreta, eu ponho dia 1º de maio. E terminar aqui, dia 1º de julho. Chamada conclusão. Na verdade, aqui é a conclusão da contratação. Aí, aqui, talvez até um pouco menos, uns 15 dias antes, para empenhar, para fazer outra situação aqui. Então, eu vou colocar dia 14. Então, 44 dias, deu um espaçamento melhor. Então, dia 1º de junho é ideal, 1º de maio é ideal que seja aberto o processo e já iniciado todos os trâmites, como pesquisa do mercado, verificação, requisição, ETP, já iniciar nessa data. Pode ser que demore um pouco mais, por isso que a gente tem que dar uma data um pouco mais passada para o pessoal já iniciar. Lembrando que o que, pessoal? Com as novas ferramentas hoje do compras.gov.br, a gente talvez tenha que se adequar a alguns processos que a gente faz. E o número do contrato é importante para colocar nos sistemas. Então, eu vou só colocar aqui, pessoal, teste aqui, só para não... Depois eu devolvo ela lá para vocês verem. E o demandante vai encaminhar aqui para... Como é para o próximo ano, não precisa ser justificada, entendeu? A autoridade competente vai lá entrar no PGC e vai aprovar ou não essa aqui. Então, gerou aqui, então, a demanda 84. O PGC era um número. PGC não. O DFD era um número. Está aqui. Vou pegar ele aqui. O DFD é o 79, mas gerou aqui a demanda 84/2023. O que é essa demanda? Essa demanda ela é primordial para a gente vincular ela tanto no ETP quanto no mapa de risco e também no termo de referência. Essa demanda aqui vai ser da onde que está vindo o processo. Então, o processo ele vai começar desde do DFD, que gera o número de contratação, e esse número de contratação ele vai continuar durante todo o processo. Então, a gente não achou que ia vincular, está sendo vinculado. Então, se eu errei aqui 20 mil reais e vou fazer uma demanda aqui de 100 mil reais, está errado, pessoal. Então, a gente tem que fazer uma correção. Mas teve correção da inflação. Não, tranquilo. A gente colocou que vai comprar 10 computadores. O computador custava 5 mil reais no ano passado. O ano que vem vai ser 6 mil reais, por causa da inflação, não tem problema. Vocês mantêm lá o DFD, não precisa alterar. Mas uma demanda que vocês previa 10 computadores, vai comprar 50 que eu falo é licitar 50, vocês têm que alterar e adequar a contratação de acordo com o valor, ok? Então, prestar atenção muito nisso, principalmente nas demandas, que tudo vai ser vinculado agora.
tanto o ETP, quanto o mapa de risco, quanto o termo de referência. Ok? Então, aqui, vou só aprovar ele, depois eu devolvo ele aqui. Vou só marcar aqui, só para eu não perder depois. Vou devolver ele. Então, ele está aprovado aqui, entendeu? Como está na data aqui, ele está aprovado e incluído no PGC, conforme foi ali. Isso aqui quem faz somente a autoridade competente. Eu estou com um perfil de teste aqui, somente para mostrar para vocês como que faz, entendeu? Então, vocês não vão ter esse perfil de aprovação, ok? Ah, mas eu quero consultar. Por isso que eu falei para Carme Três Corações a consulta das demandas. Hoje, o demandante ele só tem essas duas consultas aqui. E pouco que informação do PCA. É ideal que o demandante, pelo menos um de Carme Três Corações, tenha aqui para ver as demandas aqui. Nos campos já vai ter o DAP, a unidade de compras, que vai ter a informação já completa. Aqui na reitoria só estava como reitoria. Então, Carme Três Corações vai ter pelo menos o perfil requisitante e pelo menos uma pessoa com o perfil unidade de compras, pelo menos para consultar. Pode ser que eles não vão fazer a consolidação, mas tem que ter o perfil pelo menos para consulta, ok? Dessas demandas. Vocês entram, ver quais são os DFDs, quais são as contratações que vocês vão vincular diretamente no sistema. Pessoal, dúvida até aqui? Acho que é só a Virgínia que tinha perguntado sobre isso, eu acabei de responder. Alguém quer falar? Alguém de um campus, alguma coisa? Só para a gente passar para o próximo tópico. Pode colocar no chat ou falar, abrir o microfone. Marcão, Oi. lá no CISREC, onde pede plano de contratação, coloca o quê? Tá. É isso que eu vou chegar lá também. Aqui, ó, tem que ter bastante aqui. Então, plano de contratação. Então, a gente tem o plano de contratação, a demanda, estudo técnico e matriz de risco. Vamos pegar um que está ok aqui. Esse aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, esse está ok aqui. Não, também não está. Aqui, um finalizado aqui, só para a gente... Então, essa requisição aqui. Então, tem um plano de contratação, o DFD, estudo técnico, matriz de risco. Aqui é um material, livro didático em inglês e espanhol. Matriz de risco para material normalmente não se aplica, entendeu? É um mapa de risco. Na onde se aplica a matriz de risco? Em contratação de serviço contínuo, obras, serviços de engenharia e alguns materiais que vocês consideram complexos, entendeu? Então, ontem mesmo eu estava fazendo a pesquisa juntamente com o pessoal aqui, tinha uma TV interativa aqui, o pessoal ia fazer talvez uma adesão ao registro de preço, e tinha matriz de risco, mas era um material de 50 mil reais. Então, se for um material complexo, vocês achem que precisa de matriz de risco, vocês colocam, entendeu? Aquilo que vocês não consideram seja de pequeno valor, não precisa da matriz de risco. Então, o material não é obrigatório, ok? Então, serviço contínuo, obra, serviço de engenharia, é obrigatório ter matriz de risco. Estudo técnico preliminar, praticamente para tudo vai precisar. O DFD é o que o demandante gera o número aqui. Então, vamos pesquisar aqui o 119. Então, por isso que eu falei que você tem que ter, só mudar para o ano aqui,
Só fechar isso. Acabei fechando a aba aqui, só um minutinho. Então, eu vi que o PCA aqui, que é o plano de contratação, é o 68, né? Aqui, ó. Aquela contratação lá. Então, aprovada a data limite, R$50 mil, e o DFD 119. O plano de contratação, esse número aqui, é o número que, quando a unidade de compras faz a consolidação e cria uma contratação, é o número que é gerado através. Então, tem o número do DFD e o número da contratação, que é o número do PCA, ok? Então, aqui, 68, e a demanda é a 119/2023. Ok, Jussara? Ah, entendi. Então, por que esse número aqui é importante? Esse número aqui é ele que vai ser vinculado no ETP e vai ser no mapa de risco e no termo de referência. Então, vou entrar aqui no ETP que foi feito aqui, que é o 169. Eu entrando nesse ETP aqui, ó, ele vai ter que retornar para rascunho, por causa do... Ele não foi inserido o número do processo e não está vinculado. Vamos pegar um que está vinculado aqui, só para eu explicar melhor para vocês aqui. Vou pegar esse rascunho aqui. Então, aqui, põe que esse fosse o número lá. Eu vou clicar aqui e vou selecionar, para me fazer o ETP, qual contratação que vai ser realizada através desse ETP aqui. Então, se eu fiz a contratação, ter o número da contratação, eu tenho que vincular ela aqui no ETP. A partir do momento que eu vinculo a contratação, eu não posso vincular o outro. Então, a contratação somente vale para um ETP e um termo de referência, ok? Então, eu não posso fazer uma contratação R$100 mil e depois fazer 2, 3 ETPs. Não, eu tenho que fazer um ETP só. E mesma coisa, a gente fazer várias contratações dentro de um ETP. Também está errado. Então, por isso que a gente tem... O sistema mudou agora, pode ser que ele mude algumas vezes depois, mas em relação a este momento, cada contratação equivale a um ETP e a um termo de referência. Eu não vou colocar nenhum aqui vincular, porque depois ele dá um erro lá. Mas eu tenho que vincular qual que é a contratação. Vou colocar em algumas contratações aqui que já foram vinculadas, aqui na execução do PGC. Se o PGC não tiver em dia, então, o requisitante não tem acesso a esse número, não gera esse número, né? Não. Aqui, a execução do PGC, aquele mapa de risco agora, ele vai estar de acordo aqui. Então, aqui, a contratação 82/2023 é do Jaime, já está em preparação. O que significa em aprovação? Que já foi vinculado a um
a um DFD ou a um termo de referência. Aqui, ações, eu posso aqui em ajustes finais, encerrado, enviado para a análise jurídica. Então, isso aqui, eu vou ter que ter noção aqui, a partir da contratação, onde que ele está. Está aprovada? Aqui eu vou pegar o 84, nem entrou aqui ainda, entendeu? Ele demora um pouquinho ainda para fazer. Vamos pegar outro aqui que está... Esse aqui eu acho que a gente tem que ter noção agora de fazer tudo, entendeu? Encerrado. Então, a gente vai ter que encerrar aqui para a gente ter um planejamento adequado e correto. Então, o sistema mudou, o sistema agora está vinculado. Infelizmente, o PGC do ano passado, ele criou várias situações que começou antes, você colocava por item, depois mudou para demanda, então vai ter algumas divergências do ano passado, mas essas divergências a gente tem que se adequar ao próximo ano e não cometer de forma que a gente realizou. Então, o que eu falo, pessoal, aqui, o PGC agora, ele é como se fosse uma pré-requisição. Então, você precisa de uma requisição do CSEC lá. Você vai fazer um processo de 100 mil reais de material de laboratório e tal, você já vai fazer o DFD de acordo com como seria feita uma requisição. Logicamente, o DFD você não precisa colocar o valor de forma... o último valor, entendeu? Você pode colocar o valor estimado, ou você pode, para facilitar, a classe e o dinheiro que você tem, o dinheiro que você vai licitar, ok? A Natália está perguntando aqui, no caso de Carmo de Minas, contratação quem cria a reitoria? Sim, mas por isso que a gente vai pedir uma pessoa agora na atualização de Carmo de Minas para ajudar a gente a criar essas contratações também. Então, vai ter uma pessoa de Carmo, mas aí a reitoria vai fazer de forma conjunta, Carmo, Três Corações e reitoria, ok? Uma dispensa, precisa do PGC? Precisa. A dispensa é 10 itens, vai ter que criar um PGC, criar uma contratação, dependendo da situação. O ETP, o termo de referência, tudo vinculado aqui dentro do sistema. A gente não vai utilizar o SWAP? Vai sim, porque o SWAP é o nosso processo eletrônico. Mas vários documentos, várias ações vão ser diretamente realizadas sempre através do compras.gov.br. Então, praticamente, muito mais pessoas que hoje vai ter que ter o acesso, principalmente ao PGC, que a gente já definiu as pessoas, e ao perfil fase interna 1, que é que vai fazer o ETP e o termo de referência. Lembrando que o quê? O ETP e o termo de referência é sempre ideal aos demandantes compartilharem com o responsável da licitação da unidade. Então, se eu vou criar um ETP aqui, eu estou com o ETP aqui, então esse aqui é o rascunho que eu falei. Eu posso vir aqui, colocar o CPF do usuário, e compartilhar com ele. Ele vai ter a possibilidade tanto de ser o leitor, comentador e editor, igual a gente faz um documento do Google, entendeu? A gente faz um documento do Google, já coloca a pessoa para editar. Logicamente, não tem aviso no e-mail. Você vai ter que avisar a pessoa através do chat, a pessoa através do e-mail, talvez, compartilhei o documento com você. Entra lá para ver se está certo, ok? Então, vai ter que se adequar dessa forma, sim. Oi, Juliana. Ô, Marcão, mas aí essa pessoa que a gente compartilha tem que ter acesso ao Comprasnet também, né? Login e senha. Isso, vai ter que ter o perfil fase interna 1. Tá, joia. Lembrando que a senha, pessoal, vocês têm que trocar no mínimo todo mês. A senha dura... não troquei durante o primeiro mês, segundo. A senha, depois de 90 dias, ela vai expirar. Aí vocês têm que pedir novamente pelo slip. Mas tente entrar lá, no mínimo de mês em mês, se não der de 2 meses, atualizar a senha, entendeu? Agora, eu acho que talvez quem vai mexer, principalmente com ETP e termo de referência, vai ter que logar mais, não vai perder a senha. Mas antes, a pessoa somente fiscal de contrato, outra situação que tinha que entrar no sistema, que entrava todo mês.
E talvez mas agora vai ter que ter o acesso mais frequente a essas plataformas, ok? Outra situação também, o ETP ele tem que ser assinado pelos demandantes. Então, ao final aqui, os responsáveis irão assinar o ETP. Como que assina? Através do sistema. Então, vocês vão entrar no sistema com a sua senha, terminou de fazer o ETP, colocou todas as informações, vinculou o número do processo. O processo ele tem que ser aberto, talvez, idealmente, antes de terminar o ETP. Ah, mas o ETP finalizou antes do SSEC. Esse é um problema que a gente vai enfrentar. Já coloquei essa situação aqui para a PROAD, que vai levar isso para o próximo CAP, para a gente tentar fazer uma comissão ou grupo de trabalho para padronização dos nossos procedimentos de processo. Principalmente em virtude do manual da AGU, entendeu? Que criou agora o instrumento de padronização. Então, a AGU agora criou esse instrumento de padronização. Idealmente, é aconselhável que a gente utilize esse instrumento de padronização. Ele explica como que é realizado tudo aqui, entendeu? Então, eu mandei já para os demandantes do PGC, para os demandantes os responsáveis de licitação, já esse manual aqui, esse guia orientativo aqui, entendeu? Então, idealmente, eu acho que no próximo CAP a gente tem essa resposta, a gente vai verificar, talvez criar um grupo de trabalho de forma institucional. Por quê? Não adianta eu fazer como reitoria, determinar como vai ser feito. Talvez não serve para Machado, Confidentes, Muzambinho, Paz, Fossa. Então, o ideal é a gente ter um consenso, o que a gente pode fazer e melhorar no nosso processo aqui, entendeu? Então, mas infelizmente não, eu falo até que felizmente a gente vai utilizar as plataformas já padronizadas do Comprasnet. Isso a gente não tem como escapar, ok? Isso aí faz parte da portaria de governança do governo federal, que é onde já é determinado para todos seguirem, entendeu? Então, na legislação aqui, ela está inicialmente aqui, entendeu? A portaria de governança, aonde o governo já vai estar determinando algumas situações. Algumas situações é definido pela alta gestão da unidade e, principalmente, os procedimentos é ideal que os servidores e os demandantes se adequem às suas necessidades, mas a gente tentar de fazer de forma padronizada. O Gustavo colocou uma pergunta aqui. Não, é isso mesmo, Gustavo. A gente não tinha essa informação. Essa informação é uma informação nova, entendeu? Igual reitoria, Carmo Três Corações, eu pedi para segurar. Eu não consolidei. Na verdade, eu consolidei, eu acho que 2 ou 3 planos para 2024. Então, só para não ter nada. O que eu consolidei? Energia elétrica, água, luz. Então, se eu colocar aqui 2024, vai estar aprovado. É esse agora que eu fiz o teste. Então, 5 contratações. Então, assinatura de software, já está, o GLP que vai ser contratado. Então, abastecimento de água e esgoto, energia elétrica. Então, eu tinha colocado tudo mesmo para... Tudo não, praticamente. Muita coisa para o próximo ano. Para fazer nesse momento agora, principalmente em virtude da alteração do sistema. Você falou para o ano que vem, é isso. É igual você falou, esse ano, infelizmente, não vai ter o que fazer. Entendeu? A gente vai ter que se adequar, se a gente for parar para corrigir tudo, a gente não sai processo. Então, o ideal é que a gente se ajuste para o próximo ano. Pessoal, mais alguém que alguma pergunta? A Natália também perguntou aqui, no caso de compras compartilhadas, por exemplo, 3 campos serão 3 contratações ou apenas 1? Hoje, a gente consegue consolidar as demandas de Carmo, Três Corações e reitoria. E cada campo faz o seu PGC na sua UASG de origem.
Então, infelizmente, vai ter a contratação, se não for uma contratação institucional gerenciada pela reitoria, cada campo vai ter que fazer, sim, a sua contratação, entendeu? No caso de Carmo de Minas, Três Corações, se a gente for contratar um objeto igual, semelhante, e vai ser a mesma contratação, vai ser 3 DFDs, um DFD para cada unidade, e vai formar uma contratação única, ok? Oi, Natália, pode... Bom dia. Eu estou perguntando, Marcão, porque, por exemplo, a gente teve algumas compras compartilhadas com Poços de Caldas, né? Entendi. Poços convidou a gente, né? Convidou os campi, quem quisesse participar de algumas licitações de equipamento de laboratório, material para laboratório. Então, assim, esse tipo de compra compartilhada não vai conseguir fazer mais, Não, porque não, assim. desculpa, vai sim. Uhum. Aí, no caso, vai ser 2 contratações, entendeu? Ah, entendi. Mesmo Aí assim, vai gerar números de contratações distintos, né? é que aí a gente não... Entendi. é, no decreto, tá a possibilidade da gente consolidar também através de o ASC, até acho que na última reunião aqui, estava até aqui, ó. É a compatibilização da demanda. Mas essa... Então, é uma consolidação posterior, entendeu? Mas ela não está no sistema ainda. Eu creio que ela vai talvez o próximo ano, vai ter a possibilidade de unir as duas contratações, ok? Mas Entendi. nesse ano ainda vai ter que fazer o exemplo. Uma contratação de origem de Poços e uma contratação de origem de Carmo de Minas. Se Três Corações estiver junto, aí Três Corações e Carmo pode fazer, cada um faz um DFD e une na mesma contratação que vai unir com Poços de Caldas, ok? Ok, obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? Vou abrir aqui o termo de referência para vocês, que vai ser a mesma coisa aqui, situação. Eu acho que eu deixei um rascunho também, então. Então, termo de referência, isso aqui é o rascunho. Mesma coisa, vou colocar o processo administrativo, que vai ser o mesmo, e o número da contratação, que eu vou ter que vincular aqui. Então, essa contratação que vai ser gerada é muito importante, pessoal. Então, a gente não vai ter como fugir mais e o sistema vai verificar se a gente está fazendo certo ou errado. Ah, mas eu preciso fazer fora do sistema. Eu falei, esse ano ainda a gente tem justificativo que o ano passado não estava integrado, não estava atualizado, não estava correto, era um sistema diferente por item. Então, mas a partir do ano que vem, essa justificativa a gente não vai ter. A gente vai ter que se adequar às contratações e aos DFDs. Então, a gente vai ter que fazer uma coisa mais adequada, não fazer aqueles PGC mais de forma exorbitante para a gente somente estar no sistema, se a gente, talvez a gente faz a licitação. Não. A gente tem que fazer uma coisa que a gente vai fazer a licitação mesmo. Se a gente não sabe o que vai fazer, deixa de lado e insere no outro ano, quando for fazer, entendeu? Não deixa para inserir muito em cima da hora, porque eu acho que a maioria das contratações, igual falo pessoal aqui, a gente consegue prever. O exemplo mesmo que eu falo é eventos. A gente tem um calendário de eventos, praticamente todas as unidades, do ano inteiro. E talvez não tem nem PGC e falta um mês para fazer o evento. Então, a gente não pode deixar fazer isso. Então, a gente tem que ter, sim, uma adequação, a gente tem que ter que verificar para o setor de compras se organizar, porque talvez vai chegar num gargalo que a gente não vai conseguir fazer e talvez acabe até prejudicando a instituição alguma compra que não é realizada, entendeu? E isso talvez não vai ter um responsável, assim, talvez uma situação que talvez foi deixando, não prevendo, esperando, e talvez deixou para a última hora e não ocorreu, ok? Gustavo está perguntando aqui, colocou no chat aqui.
O PGC, PCA, criar na OASI antiga, sim. Sim também. Então, o ETP, o mapa de risco, e o TR digital, o TR, eu tenho uma dúvida, entendeu? Mas por que a gente está fazendo o PGC na unidade antiga ainda, entendeu? A gente vai continuar no próximo ano, não, para 2023, 2024, fazendo unidade antiga ainda, entendeu? Principalmente em virtude que ainda o edital não está vinculado. A partir do ano que vem, o edital pode ser que esteja vinculado. E ao manter a unidade antiga, é ideal para a gente manter a UG de contratos e a UG também de realização de empenho. Se a gente ficar 2 anos sem fazer o PGC ou sem fazer contratações naquela UASC, a gente perde aquela UASC conforme a portaria da descentralização das UASC. Então, a gente resolveu manter em virtude disso. Mas pode ser que o ano que vem a gente talvez tenha que se adaptar a utilizar tudo na 15837. Mas isso a gente vai ter que esperar, então a gente acha que é ideal manter por enquanto. A gente ainda não está preparado para colocar todas as contratações PGC numa única UASC. A gente tem uma demanda aqui na reitoria, a gente reitoria Carme Três Corações, e a gente enfrenta dificuldades de saber de unir essas contratações. E unir de todos os campos, eu acho que ficaria um pouco difícil agora, mas talvez a partir do próximo ano a gente pode pensar. E uma das situações também que eu falo para vocês é o PGC inicial do começo do ano, que é de janeiro até abril para o ano que vem também, aguardar, fazer somente aquilo, as demandas de contratações, somente aquilo que vai ser executado mesmo, como água, energia elétrica, isso, e deixar também para setembro e novembro fazer o grosso do do PGC, para o próximo ano, que aí a gente talvez, se consiga fazer isso, a gente consiga fazer um planejamento melhor, talvez, para o ano de 2025, que aí vai ser o próximo ciclo, entendeu? Então, vai ter as modificações, a gente talvez vai ter as modificações na estrutura do EFSO de Minas, talvez, dependendo da situação, que talvez possa agregar, ou possa diferenciar, talvez alguns cantos se tornem tem o ASO, outros venha a não vir sem o ASO, igual é hoje, mas a gente tem que aguardar um pouco para eu falar isso para você. Então, o ideal que faça o PGC ainda não ASO de origem. Pode dar alguma interferência o ano que vem? Pode, mas aí a gente tem que fazer dessa forma, que eu acho que é a mais adequada ainda, ok? Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Mas é só o PGC, né, Marco Antônio, que é na UASG, no caso do Campus Passo, por exemplo, do Campus Passo, ETP, mapa de risco, TR, é na UASG da reitoria. Deixa eu explicar. Como está vinculado, igual o Gustavo falou aí, antes não estava vinculado até esse ano passado. Como está vinculado, você não consegue busca da UASG, entendeu? Você vai colocar o PGC na 154810. Sim, o PGC. PGC. Vai gerar a contratação na 154810. Sim. Você vai fazer o ETP na 158137, ele não vai identificar a contratação. Ah, então você está dizendo que é para fazer na 154810. O ETP, É o mapa ETP, de risco e TR o tempo de digital. referência, a partir do ano que vem. Ué, então voltou o que era, ué. Não voltou, não. É que aí você não vai ter essa vinculação, entendeu? Vixe, complicação, hein? Mas isso, Jussara, eu não posso falar para você que é certeza ou não, entendeu? Entendi. Pode ser que em 2025 a gente retorne tudo, mas aí eu preciso de vocês ajudar e verificar se deu certo ou deu errado, entendeu? Eu acho que a vinculação inicialmente é de separar pelas unidades para a gente não ter. O pregão vai ser na 158137, sim, sempre na 158137.
Não pode fazer em outro ASG, não. Mas aí a gente, talvez, no próximo ano, modificar isso, entendeu? Mas Talvez vai ter que aderir quer dizer, pelo menos tinha, eu acho que ainda tem, né, essa possibilidade de fazer o PGC numa UASG só, né? É o que você falou aí, que por enquanto você ainda acha que não é viável, mas esse talvez ano seja não. esse o final, né? Vai ter que chegar nesse ponto, Pode talvez. ser que aí o ano que vem a gente discuta isso e vai ter que fazer, aí vai alterar toda a situação de todos os campos, entendeu? Pode ser que seja realizado dessa forma, mas eu vou aguardar orientações e orientações também da sede do governo. Então não adianta eu modificar aqui. Eu sei que praticamente Machado já fez o PGC do próximo ano, então imagina se ter que fazer de novo para 15.8137 para o próximo ano, entendeu? Então, por isso que o ano que vem, mantém ainda. Ok? Uhum. Pessoal, só mostrar para vocês aqui. Então, aqui tem legislação por tema, então eu entrei em legislação, então tem aqui sobre o PGC, sobre gestão de risco do PGC, sobre o termo de referência, sobre o ETP, então vai estar tudo aqui. Aqui sobre o PGC, então os manuais, vai estar tudo aqui. Como que faz o PGC, então. A orientação aqui do mapa de risco do PGC, o que foi contratado, o que não foi contratado, quais são os prazos, o que a gente deve fazer. Então, tá um pouco difícil esse ano, mas a gente tem que ir tentando fazer. E por fim aqui, eu queria só falar sobre esse guia da AGU aqui. Então, esse guia da AGU, pessoal, que é o instrumento de padronização de processo, ele já descreve quais são os tópicos do processo. Então, a fase de planejamento. Aí começa aqui, documento de formalização da demanda. Entendeu? O que é, como fazer. Vamos lá nele já da vez, que aí já... O que é a fase de planejamento? A gente vai planejar, vai fazer PGC até 1º de abril. Então, a gente vai ter que fazer formalização da demanda, estudo técnico preliminar. Então, são todos os documentos iniciais aqui. Então, vai estar até aqui, ó. Então, documento de formalização da demanda, é o DFD do PGC, entendeu? Aonde colocar o documento, quais indicações, quantidade, estimativa preliminar, portaria de equipe de planejamento. Essa portaria aqui, em termos, ela é facultativa e em todas as situações e obrigatória em algumas situações. Na nova lei de licitação, ela pode ser mais utilizada. Na lei antiga, a gente utilizava essa equipe de planejamento praticamente somente em serviços terceirizados. Então, todo serviço terceirizado, ele tinha que ter essa equipe de planejamento, que demanda pelo menos um profissional da área, um profissional da licitação e um outro profissional para analisar, para fazer o planejamento, por exemplo, limpeza, quantos metros quadrados tem, qual vai ser a frequência, qual o objetivo. Então, vai ter. Na TI também tem essa equipe de planejamento. Então, algumas situações a gente vai ter que fazer, sim, principalmente em serviços complexos, essa equipe de planejamento. Para quê? Para a equipe de planejamento que vai fazer o estudo técnico preliminar, que vai fazer, talvez, um mapa de risco, iniciar o termo de referência, para a gente realizar. Então, o mapa de risco aqui também é realizado. A pesquisa de preço, então... Relatório de pesquisa de preço. O pessoal pergunta muito do CISEC. O CISEC, ele não está adaptado a todas as situações previstas na legislação conforme a IN 65, que é a IN de pesquisa de preço. Hoje, você pode fazer pesquisa de preço em algumas situações, gera um relatório de pesquisa de preço,
a pesquisa de preço ela pode ser pelo menor valor, pela mediana e pelo a média de preço. Então, o próprio sistema Comprasnet está criando um módulo do pesquisa de preço. A gente vai ver ainda se o módulo vai funcionar para a gente fazer a adequação. Mas, no entanto, o SEC não vai deixar de funcionar, não. A gente fez algumas adequações relacionadas à numeração esses dias, vocês puderam acompanhar aí nessa reunião, e a gente pretende ir atualizando ele, porque ele ainda é muito utilizado por todas as unidades. Então, a gente vai se adequar a ele, sim, entendeu? Algumas situações, principalmente as justificativas nele, eles estão de forma repetidas no ETP, talvez a gente pode falar se há justificativa ou não, entendeu? Mas o ETP ele, talvez cobre quase tudo a justificativa do CSEC, mas a gente vai adaptando ele sim até talvez o governo criar uma solução mais adequada. Oi, Bruno. Ô, Marcão, beleza? Tranquilo? Quando você fala do termo de referência, para as unidades avançadas, nós vamos ter que passar a fazer aqui também ou vai ficar aí como que fica? O termo de referência ele vai ter que ser aberto para vocês e compartilhado com a gente. Ele vai ser feito de forma conjunta agora, entendeu? Que como que a gente fazia antes? A gente abria aqui e passava para vocês verificarem. Hoje, o que a gente vai fazer? Vai abrir aqui, ou vocês vão abrir aí, entendeu? Carne Três Corações. A gente vai compartilhar com uma pessoa de vocês aí, ou vocês compartilhar com a gente aqui, e vai fazer de forma conjunta, entendeu? Entendi. Beleza. Como se fosse aqui um documento Google, mas aí, na verdade, em vez de seu e-mail, é o CPF, entendeu? Que aí vai ser pelo Comprasnet agora. Vai ser pelo Comprasnet. Entendi. Entendeu? Esse ano, pessoal, a gente não está exigindo em todos, a gente está exigindo principalmente naqueles que a gente tem a possibilidade de vislumbrar o termo de referente digital. É ideal que tenha um termo de referente digital? É ideal. Algumas situações não vai ter como fazer o termo de referente digital, então algumas sessões, mas o que puder fazer vai ser feito no Comprasnet. Logicamente, esse guia da GU aqui, ele é muito bom, mas a gente tem que se adaptar à nossa realidade, entendeu? Então, eu não vou citar ele inteiro aqui, mas ele já descreve muito bem o que a gente pode fazer, o que a gente pode utilizar, ok? Então, gerenciamento de risco, relatório de pesquisa, o termo de referência, como fazer a minuta edital, minuta de contrato, quando é RG de preço, o que vai fazer, autorização da contratação, o checklist e o encerramento. Então, é ideal que a gente siga, sim, os modelos editais, principalmente, siga ou a gente se adapte à instrução da GU para padronização de processo, para a gente consiga, talvez, ter um padrão que a gente consiga seguir em quase todos os campos, principalmente por causa das contratações compartilhadas. Em relação ao PGC, ainda manter a unidade de origem, entendeu? Para fazer o PGC. Infelizmente, a vinculação ela vai ser na unidade de origem, mas a licitação vai ser na 15.8137. Não deu para vincular esse ano? Não tem problema, pessoal. Deixa sem vincular. Isso aí é uma coisa que a gente vai implementar, principalmente para o próximo ano. Por isso que o PGC desse ano vai ser feito agora, para o ano que vem, já tem que estar adequado, ok? Desse ano, não deu para vincular as demandas, a gente vai verificar. Não tem como vincular? Não. Então, a gente ainda dá exceção. Tem como vincular? A gente vai pedir para vincular sim, entendeu? Ah, mas não vinculou só porque não quis. Não, aí não é resposta. Ah, não vinculou porque não tem possibilidade de vincular. Porque a UASG está no outro, o ETP já foi feito nesse, não tem problema, pessoal, deixa sem lá. Mas há possibilidade de vincular. Só não vinculou somente por causa somente por causa que não quer, então não dá. Mas se não dá para vincular, não tem como, não tem problema, ainda não é obrigatório no sistema, é facultativo no sistema. O sistema possibilita deixar sem um processo e sem a vinculação. Mas se dá para vincular, a gente vincula.
A Cristiana até perguntou aqui. Sugiro quando houver atualização do CSEC, então, Cristiane, não foi até eu estava até de fora nesses dias que teve atualização, o CSEC, na verdade, estava precisando, além da demanda dessa atualização, ela estava precisando de uma atualização de segurança. Então, a gente estava com problema de segurança da informação do CSEC, já foi corrigida, pessoal, e nessa atualização de segurança, a gente já atualizou. Então, a gente tinha que fazer a atualização de segurança, senão a gente poderia perder dados, poderia perder processos, e nisso já foi feito isso. Por isso que foi feito nessa época. E talvez estava um servidor aqui, ele estava à disposição, e ele talvez, se não fizesse naquela época, não poderia fazer essa atualização, e a gente poderia, o ano que vem, ficar sem, e talvez ficar um pouco capenga para o ano que vem, principalmente do PGC, do ETP, que são os números importantes aqui. A gente vai tentar, sim, avisar, entendeu? Dar um prazo para o pessoal, informando que vai ter adequação e entrar em funcionamento, ok? Esse plano de contratação que pede lá no CISREC, será que haveria necessidade mesmo de colocar isso lá? Porque lá no CISREC. Porque isso empaca um pouquinho o andamento, né? Se o PGC não tiver... Aqui no PMCP, você consegue olhar, entendeu? Não é uma coisa difícil, não. Se o PGC já tiver consolidado, né? Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Órgãos, eles entendem 6, 12, 6. Tanto é que o PGC é entendido como um todo, entendeu? Aqui, ó, tá 119 milhões para esse ano. Aqui, ó, posso baixar o arquivo, baixei todo o arquivo aqui do Instituto. E aqui eu posso detalhar, então passos. Eu posso visualizar aqui, ó. Material. Então aqui, ó, a contratação 5/2022, passos. Está estimada em R$50 mil. Foi prevista para dia 28 de fevereiro. A 5/2022 é outro item, entendeu? Que aí ele dá por item. Ou por classe. Quero detalhar. Vamos ver se baixou aqui. Aqui, ó, essa função de baixar a planilha aqui foi agora. Então, aqui, confidentes. Então, item do PCA 1, qual contratação que é? A 5, entendeu? 59 foi a contratação. Serviço de telefonia. Código do item. Descrição. Quando vai começar, quando vai terminar. É só ter o número da FD. Isso aqui, por que está desse jeito aqui? No ano passado, quando a gente iniciou, era por item. Depois que começou a demanda por DFD. Então, pode ser, por isso que vai estar com divergência ainda, tá com alguma coisa. Então, no CISREC, esse ano, igual eu sugiro para vocês, se não tiver como colocar, coloca 00, 99, 99 não, coloca 00, 2023, tá certo, ok? Mas isso, na reitoria, a gente tem todos. Reitoria Carme Três Corações, a gente tem todos aqui, a gente até publica aqui na nossa página aqui, entendeu? Então, a gente tem na nossa página aqui,
uma planilha específica do PGC aqui. É que lá no... Aqui, atualizei dia 11 aqui. Então, 2023. Ele gerou uma planilha aqui. Então, a contratação aqui, 46/2022. Ela refere a fornecimento de coletado de esgoto, é um serviço. É o valor total, 19.729. Quando começou, quando vai terminar. Essa planilha é a que gera lá no PGC? Isso. E você consegue ver aqui, ó. Número Mas, do não, mas FB, 70/2022, entendeu? E a contratação virou a 46/2022. Então dá para todo mundo verificar, entendeu? Não é difícil, não. Tranquilo, Jussara? Entendi. Quando não houver disponibilidade, deixa 00/2023, mas aqui praticamente todos têm disponibilidade de ter esse número, sim. Principalmente na reitoria e carne de Três Corações. É porque Campos é um pouco mais, porque tem os vários requisitantes, né, e você não entende muito bem isso aí, não. É mais difícil um pouquinho. Tá. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais uma pergunta? Esse vídeo aqui vai estar disponível para vocês depois eu divulgo para vocês, entendeu? Se alguém quiser encaminhar para o pessoal. Mas lembrando que o quê? Só um resumo rápido aqui. PGC, ideal fazer somente aquilo que for fazer licitação. Vai funcionar como? Uma pré-requisição, entendeu? É ideal que faça quando? A reitoria, Carmo Três Corações, deixou para fazer no segundo período, somente no primeiro período, somente fez aquelas demandas necessárias que ia ser contratada mesmo, que é água, luz, energia elétrica, telefonia, se for o caso, entendeu? Demandas que não tem certeza, deixa para colocar no segundo período. Chegou no segundo período, não tem certeza ainda, deixa guardada com vocês. Coloque somente quando for ter essa contratação. Não precisa esperar o mês da contratação. Pode colocar a contratação em junho, mas em janeiro você já tem certeza, já passou o prazo, sem problema. Vai lá em janeiro, coloque, adeque o PGC lá, entendeu? O número da contratação é ideal para tudo. Esse número da contratação, ele vai ser vinculado ao ETP, ao mapa de risco, se for o caso, ao termo de referência e futuramente vai ser o edital também, ok? Relação ao PGC, vai ser feito na unidade de origem. Então, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Pouso Alegre irão fazendo as suas UGs respectivas. Carmo de Minas, Três Corações, Reitoria, na 15.8137. Tem como vincular contratação no ETP na 15.8137? Infelizmente, ainda não. Pode ser que o ano que vem consiga fazer essa vinculação. Por isso que fazer ainda, inicialmente, PGCNES, talvez a gente consiga fazer essa vinculação no ano que vem. Se não houver possibilidade, aí a gente analisa o cenário para o ano que vem e verifica se vai manter como está ou se vai colocar tudo numa UG única, entendeu? Mas isso a gente tem que esperar para verificar o sistema. Solicitar no Citysmart, solicitar lá nas sedes agora, essas possibilidades antes da gente alterar a nossa procedimento atual aqui. Uma pergunta aqui. Setor de licitação de servidor consolida as demandas PGE, o mesmo que elabora o TR, opera o pregão? Pode ser, não tem problema. É ideal até mente que seja um coordenador do setor, entendeu? Que aí ele vai, o exemplo, ele tem as demandas lá. Ele vai saber quanto tempo que ele gasta para fazer o pregão. Em relação a elaborar o TR. Elaborar o TR, pessoal, quem elabora o TR é quem demanda do serviço. O setor de licitação auxilia
fazer, porque agora precisa da assinatura daquela demanda. Então, é necessário compra de materiais de laboratório. O servidor de licitação é ele que vai assinar? Não, pessoal. O servidor de licitação ele vai ajudar a fazer na parte, principalmente na parte jurídica, em relação à habilitação, em relação aos requisitos. Mas quem vai fazer o... eu vi que é uma afirmação. Mas quem vai fazer o TR em si é o demandante. Pode ser que o servidor de licitação ele abre o TR. Hoje é feito isso na reitoria. A gente abre o TR e encaminha para o setor analisar e finalizar. Então, praticamente, o setor de licitação elabora o TR. Pode continuar desse jeito? Pode continuar. Então, a gente vai abrir no sistema, mas vai ter que compartilhar com ele, para ele analisar ou finalmente e assinar, ok? Então, eles vão ter que assinar o TR também, mesmo que eles não sejam aquele que elaborou, ok? Então, pode ser aberto, sim. Quem vai abrir o documento no Comprasnet pode ser o servidor de licitação, não tem problema, entendeu? Talvez até melhor ter talvez uma garantia, alguma situação que abre e faça compartilhamento, ok? Aqui, quem que abre o TR aqui? É o setor de licitação, com exceção da TI. A própria TI aqui abre lá no sistema e a gente pede para eles compartilharem com a gente para a gente verificar a questão jurídica, entendeu? É sempre ideal ter uma pessoa, um servidor de licitação com TR, entendeu? Pode ser que ele só fala, não, tá ok. E pode ser que ele nem vai assinar o TR, que aí não é obrigação do servidor que trabalha na licitação assinar o TR, mas ele é bom dar a opinião e talvez, pelo menos, ele talvez abriu o documento, talvez não. Mas quem vai assinar vai ser a equipe de planejamento ou o demandante, normalmente o diretor de administração e o diretor geral, que é obrigatório assinar. O diretor geral é obrigatório assinar o TR, tá? E no caso aqui o reitor. Então, não deixa sem a autoridade competente assinar o TR, não, entendeu? Pode ser que o órgão também tenha o diretor de administração e o demandante, mas o diretor geral é obrigatório. Entendi o caso seu aqui, entendeu? Então, é isso mesmo. Então, pode a licitação abrir e somente compartilhar ele, talvez até só para concluir, talvez, alguma coisa em relação a prazo, talvez a local de entrega, alguma situação, e assinar o TR. Relação à mudança constante entre o ASC. Infelizmente, pessoal, nas unidades menores, Pouso Alegre, Passos e Poços de Caldas, tem essa mudança frequente. Que a gente pode conversar com o setor de cadastro, verificar uma possibilidade mais ágil de ter essa modificação de UASG, mas infelizmente não tem o que fazer. Carmo de Minas, Três Corações, não precisa mudar de UASG, já está na UASG de origem, e Confidente Machado Muzambinho, em virtude de ter mais servidores, daí não pode deixar alguns servidores dotados em um ASG e outros servidores dotados em outra UASG. Então, mas aí, infelizmente, Luciano, nesse caso a gente não tem o que fazer, que a gente entende o lado aí, mas talvez não é se preparar, talvez conversar com o setor de cadastro, para a gente ver uma possibilidade da troca mais ágil. Pessoal, mais alguém? Pessoal, então vou finalizar a gravação aqui. Eu agradeço todo mundo, então. Repasse esse vídeo aqui para quem não pôde assistir agora e tem que fazer o PGC, o ETP, outros documentos, entendeu? E agradeço a participação de todos também.